Olá, está começando Vamos Juntas, é uma alegria estar com você. Estou eu aqui com meu celular na mão. Neuza hoje passou o tempo inteiro com esse celular na mão, fazendo o que aí, Neuza? Amiga, eu não queria tanto, mas hoje boa parte do meu trabalho eu dependo dele. É meio que instantâneo, então... Eu entendo. Karine? Né? Então, respondendo aqui nos intervalos algumas... Também trabalho aqui, ó. E Jana aqui fazendo imagem da gente, né, Jana? Eu faço de tudo um pouco. Quando eu faço imagem, eu posto, eu também respondo cliente. A gente faz um pouquinho de cada coisa, né? Fala com a família. Pois é, gente, é isso aí. Hoje queremos refletir sobre o impacto da tecnologia na nossa vida. Cada dia que passa, ficamos mais tempo aqui, ó, na internet. O ritmo da tecnologia é diferente do nosso ritmo orgânico. As pessoas estão adoecendo, sem tempo para comer direito, para se cuidar, para o lazer e o pior, sem tempo para refletir por que estão correndo tanto. Esse ritmo tem causado infelicidade e angústia. É muito ritmo e pouco rumo. E essa frase que eu gostei muito não é minha, é do nosso entrevistado de hoje, que vocês vão conhecer já já. Vão ficar aí na curiosidade, porque antes eu quero saber aqui das minhas amigas como é que está essa convivência com a internet. Gente, eu confesso que eu tenho ficado bastante angustiada. Amiga, eu fico muito tempo a trabalho realmente. Quando eu consigo, eu gosto muito de televisão, sempre gostei muito de TV, eu gosto de filme, mas a internet, o celular, que hoje o que ele menos faz é ligação, eu acho que ele é uma parte importante no sentido assim, de tomar um grande espaço na nossa vida. Como o nosso trabalho, eu como comunicadora, hoje eu estou trabalhando no setor público e eu cuido de toda a produção de conteúdo, da onde, né, eu tô respondendo, eu faço muita coisa pelo celular e não tem hora. A gente não tem mais aquela hora. Eu trabalho, o meu horário contratual é de 7h30 às... Ninguém me obriga a trabalhar fora disso, porém, eu não consigo desligar. Eu também não. Eu tô 24 horas consultando, vendo se eu tenho que responder alguma coisa, se eu deixei passar alguma coisa, como é que tá, né? Porque tá muito na nossa mão. Eu não estou conseguindo administrar, confesso para vocês, não estou conseguindo administrar esse tempo muito pelo que você falou aí. Eu chego em casa, mas o trabalho continua. Porque eu chego em casa do trabalho, no setor público, aí tem o programa, aí eu estou pesquisando o texto, aí eu estou fazendo o texto, e é tudo aqui, as redes sociais para responder, os vídeos para gravar, e Henrique lá querendo brincar, e eu fico às vezes com vergonha, porque toda vez que ele chega perto de mim eu estou com o celular na mão. Eu tenho tentado me policiar, mas é difícil. Você imagina, eu trabalho já na internet há algum tempo, hoje 60% dos meus atendimentos já são online, eu faço muita coisa pela internet e descobri na internet uma forma de ficar mais em casa. Eu tentei pegar essa contramão aí, só que não é fácil. Hoje eu consegui fazer dar umas pausas, né? A gente colocar o telefone em cima da bancada para poder jantar. Porque senão cada um... a gente tem que começar a fazer uns combinadinhos, né? Interessante. Quando eu estou em casa com meu marido e meus 2 filhos, quer dizer, eu tenho 2 filhos adultos que também fazem tudo na com... internet. Ele já tem uma dinâmica diferente, porque a gente conheceu o celular como um meio de comunicação mesmo, assim. Aquilo já não é a vida da gente, é uma vida. Então, assim, a gente tem que fazer alguns combinadinhos, porque senão realmente fica aquela cena bizarra de 4 pessoas no mesmo ambiente, mas não estão ali, né? Sabe o que eu vejo? Às vezes eu tenho a sensação de que eu fui enganada. Meu primeiro curso técnico foi no ensino médio, não sei como é que fala hoje na minha ensino médio, né? Técnico de informática, olha só, hein? E eles falavam que a tecnologia nos traria mais tempo. Gente, foi a mentira do século. Porque tempo é o que a gente não tem, né? Cada hora menos. Cada hora menos. E aí vem essa coisa do excesso de trabalho, excesso de comunicação, excesso de informação. Quando eu precisei fazer as terapias, eu tirei a televisão, adiantou nada. Adiantou o quê? Eu fiquei com o telefone e com o notebook.
Eu faço tudo, gente, por aquilo dali. E até entretenimento. Gente, Porque tem lá os aplicativos lá que a gente fica vendo filme lá naquele trem. E a quantidade de vídeo que a gente recebe, todo mundo manda falando, vê esse que isso é interessante. Tudo é interessante. Então, amiga, a questão, eu acho que hoje o nosso desafio, primeiro, é selecionar. É selecionar e priorizar algumas questões. Focar, né? Gestão, gente, de tempo. Gestão de tempo. Porque, por Se a gente não exemplo... tem agenda, a gente vira a agenda do outro. É isso aí. A história, gente, do WhatsApp, a pessoa manda um WhatsApp e você tem aquela coisa... Eu já tinha... Ó, não tem notificação mais. Não tem mais notificação. Eu tenho o horário, eu vou olhar. Eu olho no intervalo, porque eu preciso, no intervalo, eu tenho que dar um feedback. Mas... eu preciso de tirar a notificação, senão eu vou enlouquecer. Gente, vamos dar uma pausa em nós quatro aqui. Esse assunto é muito mais profundo, né, do que a gente possa imaginar. No próximo bloco, a gente tem um convidado muito especial que vai nos ajudar aí nessa reflexão. Espera só um pouquinho e vamos juntas. Estamos hoje falando sobre essa aceleração contemporânea que tem nos tirado a paz e a felicidade. Esse ritmo que traz angústia, ansiedade e nos leva a uma correria muitas vezes sem rumo. O nosso entrevistado tem se dedicado a esse tema. Ele é membro da Academia Brasileira de Direitos Humanos, professor de pós-graduação na disciplina de Sustentabilidade, Integridade e Direitos Humanos e escritor. É uma alegria ter você aqui, Sidney Beck Rodrigues. Prazer é meu. Muito bom. E eu queria que você começasse a falar pra gente por que você começou a estudar e refletir sobre esse tema. Então, Sandra, eu trabalhava na área de informática e eu percebia desde a era mainframe que com os avanços tecnológicos a vida estava ficando mais rápida e estava exigindo das pessoas trabalhar mais, né? A promessa de que a gente ia ter uma vida melhor usando a tecnologia não se confirmou. A gente acabou produzindo mais em menor tempo e produzindo mais no tempo, inclusive. Isso aí. Então, mas isso me incomodava bastante. Eu pesquisei muito, conversei com muitas pessoas. Entrevistei uma vez um sociólogo alemão para falar o que ele achava, assim, que se tinha que dar uma freada na tecnologia, que isso ia chegar num ponto insuportável para todo mundo. Ele falou, o problema disso não é da tecnologia, o problema disso é da pessoa e da administração. Isso depende muito mais de comportamento e de gestão de tempo do que de qualquer coisa. Agora, é interessante a gente estar falando disso agora, né? Como a tecnologia produz problema para a gente, numa época em que a tecnologia está sendo solução e que as pessoas estão sendo convidadas a evitar o contato humano. Verdade. Né? Num período desse. Mas é interessante você observar na economia mundial, desde a economia agrícola, passando pela Revolução Industrial, economia de serviço, globalização, até chegar à economia digital, a gente vai vendo ciclos cada vez menores de mudança, assim. Então, por exemplo, economia agrícola, o ciclo é grande. Na economia industrial já é menor. E à medida que você vai se imprimindo um ritmo tecnológico, o ciclo vai ficando pequeno. Então, ou seja, a vida vai ficando mais rápida. E com isso as pessoas tendem a correr mais. E um problema mais grave disso é quando a gente pega o ritmo tecnológico e tenta colocar no tempo orgânico. A gente não é máquina. A gente não funciona como circuito, né? A gente vê que o que vai ditar o nosso ritmo humano é uma tecnologia, uma coisa eletrônica, né? Elétrica e eletrônica. E isso causa o quê? A gente come mais rápido. A gente tende a ficar mais acelerado, a gente tende a ficar mais preocupado. Por exemplo, eu trabalhei numa transnacional. Domingo de tarde já era segunda-feira em alguns países, então eu já recebia mensagem. Então a minha vida pessoal era impactada por uma questão temporal, né, complexa. E, por exemplo, quando eu estava saindo para ir embora nos dias de semana normais, Chicago ainda estava começando o expediente. Então chegava mais notícia para isso. E um problema grave também que isso gera é que as pessoas tendem a ficar mais aceleradas, mais desconfiadas e mais paranoicas, porque em alguns casos na empresa que eu trabalhei eu percebi as pessoas assim, elas te mandavam um zap, um e-mail e você tinha que responder imediatamente. Nossa, eu ia falar sobre isso. Que se você já passou por isso, então você já passou por isso até profissionalmente. Porque tem gente que não entende que naquele momento não tem como atender e que não é porque a gente está fazendo pouco caso. E outra coisa, e se eu não quiser falar, eu realmente preciso?
Pois é, isso é uma coisa interessante a se pensar, porque as pessoas não estão só por conta do celular, né? Então as pessoas vivem em função de uma tecnologia, né? E o que as pessoas também não se tocaram é que quando você vai para uma rede social, que também é uma parte da tecnologia, você está na coletiva de imprensa a céu aberto, em que você não conhece os jornalistas, são milhares ali. Então o que você fala afeta um monte de gente, gera um monte de coisas, e as pessoas às vezes postam foto dos namorados, principalmente, né, nude, né? E aquilo vai na rede, aquilo gera um outro problema. Ninguém tem controle, né, sobre isso. Ninguém tem controle, é uma loucura, né? E as pessoas vivem em função de mostrar mais do que viver. Então as pessoas vivem naquele momento, tá com a família, tá fotografando, você vê claramente. É o maravilhoso mundo mágico do Instagram, né? Instagram, Facebook, essas redes todas, né? Mas sabe o que eu percebo, assim, eu, internamente, hoje, o meu desafio. Uma vez um neurologista me falou que eu tinha, nem sabia que isso era uma doença, né, amiga? Você pode me falar. A síndrome do pensamento acelerado. Aí eu falei, tá... Que, né, aquela coisa da ansiedade que você está sempre pensando na frente e tal. E a tecnologia, se eu não estou conectada, principalmente profissionalmente, eu digo profissionalmente mesmo, que eu tenho uma coisa minha, daquele compromisso com o meu trabalho, eu me sinto... como se eu não estivesse me dedicando ou cuidando daquele meu ofício como eu deveria. Se eu me permitir, não, eu não vou acessar em 3 horas. Parece assim que eu estou descuidando daquilo que é a minha obrigação. Isso é muito louco, porque você fica, ou seja, eu que tenho, por exemplo, problema de insônia, eu fico 24 horas preocupada se entrou alguma coisa que eu não vi, que eu deixei passar, se aquilo... E esse hoje é o meu grande desafio, é eu conseguir encontrar esse equilíbrio, que eu não me sinta culpada de não estar desenvolvendo bem a minha função e que eu também possa ficar de boa, tranquila num determinado momento, já que isso aqui está 24 horas ligada atrás da gente, né? Esse eu acho que é um... Eu vi uma fala sua, Sindenberg, que achei muito interessante, que essa correria traz uma falta de propósito por trás, né? E como a gente precisa tomar conta disso, amiga? Síndrome do pensamento acelerado, se a gente não parar, o corpo vai parar a gente, vai dar um apagão assim, tá? Eu vi muita doença psicossomática no trabalho, né, nas empresas com as quais eu lidei, nas ONGs também, em função dessa correria, dessa loucura, que as pessoas estavam vivendo muita adrenalina na corrente sanguínea e as pessoas não davam conta de apagar aquilo na hora de dormir. Então ficava sempre, não dormia, aí não dormindo, depressão, eu vi muito, doença autoimune, eu vi bastante, doença do estômago, muita doença. E acho que o pior de tudo, a falta da felicidade, né? Eu também vi numas palestras suas na internet, aliás, aconselho vocês a colocarem lá Sindenberg Rodrigues no Google e assistir, que é muito legal. Tinha uma que eu acho que você falou que você tinha perguntado ao pessoal que trabalha na Bolsa. Você chegou lá perguntando se eles eram felizes. Aquilo, né? Só para a Bolsa ter me chamado para uma palestra chamada Espiritualidade alguma coisa, você vê que o negócio não tá bom, né? Não tá bom. Né? O negócio ficou feio. Porque naquela época, eu lembro, foi em 2008, eu lancei um livro em agosto de 2008. De 96 até 2007, mais ou menos, eu fui fazendo umas fotografias onde eu passava, que eu viajava muito, as calçadas de só a capital rica, Paris, Londres, coisas assim. E eu fotografava cada vez mais mendigos lá. Então eu peguei essas fotografias, reuni num livro e lancei e perguntei para o sociólogo, esse sociólogo que eu entrevistei, perguntei para ele, o que você acha que está cada vez mais mendigo nas mesmas calçadas? Ele falou assim, olha, está difícil de saber isso aí, faz um livro que a gente discute isso aí. Aí fomos discutir, eu lancei o livro em agosto de 2008, setembro explodiu a crise mundial, que afetou a Bolsa, afetou todo mundo, porque já é um outro aspecto, né? A correria está tão grande que as pessoas não estão vendo o outro. E não estão, aquilo que você colocou também aqui, as pessoas correm muito em função do ritmo, mas em detrimento de um rumo. Por que eu estou fazendo aquilo? Isso já depois da economia digital já começa o capitalismo informacional, que é o que a gente está hoje, que é correr bastante para encher bem o bolso de alguém que está aí ganhando bastante. E quem está remando o barco, sofrendo tudo. Então a infelicidade vem muito desse remar desenfreado que está consumindo o corpo e a mente das pessoas em função de uma acumulação. Isso que eu falei na Bolsa.
lá, estava mostrando que não adiantava aqueles pregão tá todo em alta e tá um monte de gente doente pelo caminho, né? Os médios remadores, né, que estão ali. E as pessoas estão nessa busca e esquecem de buscar o que satisfaz a elas, principalmente o autoconhecimento. Ninguém para. Você vai ver agora com essa coisa de ficar em quarentena, que as pessoas vão ter que ficar com elas dentro de casa, com elas mesmas, né? E lidando com tudo que se tem, e a insatisfação e a falta de desconforto que isso vai trazer. Porque as pessoas não estão parando para mergulhar nelas, estão sempre olhando para fora. E esse ritmo puxa todo mundo para frente e para fora, e gerando um senso de urgência, que fica querendo que a gente fica vendo o Zap, conferir o trabalho até na hora de dormir ou depois disso, né? Então a gente se perde nas nossas buscas. Esse é um problema. Vamos continuar esse assunto do autoconhecimento dessa parada no próximo bloco? Ok, então a gente vai dar uma rápida paradinha e já volta, tá bom? Vamos juntos. Nós encerramos o último bloco falando sobre autoconhecimento, sobre a importância dessa parada aí para olhar para dentro, fundamental, né, Sidenberg? É o ponto que as pessoas perguntam, pelo menos assim, se elas não conseguirem saber o que elas são, o que elas querem, pelo menos o que elas não são e o que elas não querem. Então as pessoas elas têm que buscar o que é melhor para elas, e o que as faz mais felizes, porque a gente percebe que quanto mais feliz, mais produtivo, mais seguro daí da segurança do trabalho, mais criativo e mais inovador e até assim imaginativo no momento em que o capitalismo está precisando é disso. Só que se tem hoje o predomínio da adrenalina, né, e o cortisol, e as pessoas estão com medo. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão tensas, ansiosas. Então, não se cansa. E mais a tecnologia atrapalhando, né? Porque você tem que conferir o celular, tem que olhar o celular, preocupado com o filho e aquela loucura toda que aquilo traz a reboque, né? Já imaginou? Eu falei que a gente não tem, nesse dia da palestra lá, eu falei que a gente tem que transgredir pelo seguinte: não se tem mais uma grande escultura, por exemplo, igual de Michelangelo, não se tem uma pintura como de Da Vinci, não se tem uma grande sinfonia, não se cria mais. Eu falei, já pensou se Michelangelo... Né? Imagina o Michelangelo esculpindo Moisés lá e peraí que eu vou conferir no Facebook. Se foi os áudios no WhatsApp. É verdade, a pessoa, o cara se desconcentra. Então, a gente não vive mais aquilo. Tipo assim, vou igual ao Disney, vou parar para criar um grande parque. Né? E as grandes obras, né, as grandes conquistas, do que a gente lê, conhece, ela está realmente ligada nessa coisa do eu, comigo, num momento de concentração, de dedicação. Eu queria te perguntar uma coisa. A gente discute muito sobre felicidade, nós já tivemos um programa todo sobre felicidade. Isso. E eu acho que é a busca da humanidade. E a gente não acertou ainda. A gente não acertou por quê? Porque eu não sei, a gente às vezes espera que a felicidade chegue, né? A felicidade vai chegar e vai se apropriar de mim, da minha vida. E eu acho que não é. No ritmo que a gente está indo, a gente não vai alcançá-la nunca. A gente espera também que a felicidade é um destino, e ela não é, ela é o caminho. Ela é o caminho. É no caminho com pequenas coisas, não com grandes coisas também, que a gente vai construindo. Por isso que eu falei a transgressão, porque lá todo mundo que estava assistindo aquilo era da área de empresa. Então todo mundo é capitalista, todo mundo querendo cada vez mais produtividade e lucro. Isso em detrimento até de vida, de repente, das pessoas, né? Então eu falei, a transgressão é que a gente tem que parar e falar não. Agora a gente só fala não quando a gente se autoconhece e está seguro. Por isso que o autoconhecimento é importante. As pessoas se conhecerem, para elas se posicionarem melhor em relação a essa questão. E para isso precisa de tempo, né? Precisa. E meditação também é uma coisa interessante, está provado pela ciência já. Um pouquinho que você para, que você medita, você cria um oásis, um espaço dentro de você para você se resgatar mesmo, buscar a gente, o humano que está aqui, que as pessoas estão sendo levadas por um ritmo extremamente tecnológico. E elas não estão percebendo que o destino delas está indo junto. Então a felicidade, quando você tem que desenhar e ir atrás dela, né? E acho que esse início do autoconhecimento, né? Às vezes as pessoas falam, eu não sei nem por onde começar. Mas pelo menos elas entenderam o que elas não querem, o que elas não estão dispostas, já é se conhecer. Porque às vezes a gente não vai ter uma clareza do propósito ainda, mas se inicialmente
conseguir pelo menos limpar aí o caminho, né? Com aquilo que não se quer, já é um exercício. Nas suas palestras você fala também da espiritualidade. O que você quer dizer com espiritualidade? Ótima pergunta, Sandra. Então, esse é o mote para a gente resolver a questão. O modelo hoje predominante nas empresas, de modo geral, é o modelo do triple bottom line, que é um tripé econômico, ambiental, social, sustentando lucro. Aquilo ali eles chamam de sustentabilidade. E não é. Porque a gente tem que sustentar a vida, o que gera o lucro ao ser humano. Então, o modelo que a gente trouxe, a gente apresentou até porque foi uma transgressão na época também, é um modelo dinamarquês, que é um exemplo de felicidade, né? Lá, Noruega e Dinamarca estão no topo do ranking, que usa dimensão econômica, ambiental, social, política, cultural e espiritual no meio. Sendo que a espiritual não é religiosidade, é autoconhecimento, visão holística, compaixão e ética. Ou seja, tudo que requer do indivíduo, da pessoa, individualmente se posicionar. Tudo que nós estamos em falta hoje, né? Daí a felicidade vem disso, você busca autoconhecimento, ética, né? Só agir com ética, compaixão pelo outro, que a gente está tendo que ver isso agora aqui com o vírus. Esse vírus trouxe uma lição muito interessante. Ele está mostrando assim, ó, somos interdependentes. A ação de um pobre lá de baixo mata um rico lá em cima. Hoje faleceu aí uma pessoa de um banco famoso lá em Portugal, né? O CEO. Então, a gente está vendo que ele trouxe essa reflexão. O mundo precisa disso. E a espiritualidade, ela vem desse aspecto, do aspecto mais humano. Tem que buscar o espiritual para a gente chegar pelo menos a ser humano, porque nós somos hoje tecnológicos. Nós somos muito máquina. Nós estamos sendo puxados por esse ritmo. Isso aí, agora, a empatia, né? A gente tem que buscar empatia. Isso. Você com essa experiência toda, até de autoconhecimento, porque foi daí que surgiu, né, essa sua reflexão, o que você pode falar pra gente? Porque assim, não tem como excluir a tecnologia. Não. Ela tá aí e não vai embora. Não. Pelo que a gente entende, vai fazer parte. E ela é boa. Como é que a gente lidar, então, com esse peso e contrapeso? Então, esse modelo é interessante porque ele traz 4 sugestões. Um autoconhecimento, agir com ética, compaixão e visão do todo. Buscar sempre a visão do conjunto da obra. A resposta para você é autoconhecimento. Porque se você se centrar em você, aí quer seja, o ideal é que se busca uma psicoterapia, eu acho, que é mais seguro ter um outro olhando o que você está falando para te acelerar o processo, do que só a meditação pura e simplesmente. Eu tive experiência com isso. Você conseguiu escapar dessa correria? Consegui. Coisa boa. Mas eu sofri muito até chegar lá. Né? Mas eu consegui. Caminho, né? E aí você tocou num ponto que as pessoas não querem sair da zona de conforto, porque gera sofrimento, sim. Gera. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. As pessoas olham pra gente diferente. Ô, Neberg, desculpa, estou te atrapalhando. Não, pode falar. E quando você fala isso para alguém, não, você pode falar, a pessoa fala assim, como assim? Você não está ocupado? Não é que você não está ocupado, você se planejou para ter um tempo para você. Então tá na moda não ter tempo, né? E gera desconforto, porque parece que você... o ócio que deveria ser criativo, que deveria gerar coisas boas, e é o que ele faz, é feio hoje, né? É engraçado, a gente tem que pôr um ponto, tipo assim, a pessoa manda um e-mail para você, aí você deixa quieto. Aí no outro dia ele fala, mas você não me respondeu não, você mandou depois no horário de trabalho. A menos seja uma coisa extremamente delicada que envolva a vida e tal, a gente tem que agir, né? Mas assim, a gente tem que disciplinar o outro. Esse é um ponto importante a se fazer. Primeiro a gente tem que entender que a gente precisa dessa parada. Precisa. Né? Eu acho que isso daí é o principal. Infelizmente, nosso tempo acabou. Queria fazer outro programa com você. Quem sabe, Quem né? sabe, Quem vamos. sabe breve a gente volta a esse assunto. Sindeberg, muito obrigada Tá bom, obrigado por nos a vocês. ajudar, né, a refletir sobre esse tema tão importante. Então, deixa uma frase pra gente, assim, que venha na sua cabeça, né, de impacto, pra gente encerrar o programa. Não deixe o tempo tecnológico influenciar seu ritmo orgânico. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Terminamos então com esse recado. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Obrigada pela companhia, pela audiência. E a gente se vê agora na live, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Tchau. Thank you.